E agora vamos conversar com a secretária de Educação do Rio Grande do Norte, professora Cláudia Santa Rosa. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Robson. Uma satisfação. Prazer tê-la conosco. Secretária, o que é que a gente pode compartilhar com o nosso telespectador em relação às ações que o governo tem desenvolvido para melhorar a qualidade da educação no nosso estado do Rio Grande do Norte? Nós sabemos que é uma semente que se planta e não é do dia para a noite que a gente colhe os frutos, né? Aliás, hoje me parece que a gente colhe frutos amargos de um abandono de muito tempo da educação, né? É verdade, você já fez aí uma avaliação, não é, bastante coerente com a realidade. Educação, a gente sabe que os resultados eles não são tão imediatos, não é? Talvez por isso seja tão tratada de forma desrespeitosa, não é? Historicamente, o Rio Grande do Norte, a tendência histórica mostra que a gente cuidou muito mal da educação. Mas importa que o Rio Grande do Norte finalmente começa a desenhar uma outra curva em relação aos seus indicadores na área. Acabou de ser divulgado o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é o IDH da educação, que mede o ensino. A educação estadual, que eu posso falar mais diretamente, a rede estadual de ensino, ela cresceu nos 3 níveis, não é? Nós ficamos bem satisfeitos, porque quando avaliado o desempenho dos estados brasileiros, para que você tenha uma ideia, ontem o Estadão publicou um levantamento que fez, e dos 16 estados que os chefes do executivo pleiteiam uma reeleição, 7 pioraram a educação. O Rio Grande do Norte não está entre os 7 exatamente porque melhorou. O problema é que... Na verdade, veja como as coisas são, né? Como a notícia positiva, isso não circula, né? Só a notícia negativa é que acaba rodando, circulando bastante. Exatamente. Né? É porque nós, infelizmente, vivemos num momento que é um momento bastante delicado, e ainda que o Estado tivesse avançado mais, a gente talvez ainda dissesse assim, que o Rio Grande do Norte é o 10º pior, que o Rio Grande do Norte, porque o pior, ele parece que vende mais, faz mais efeito. Mas o fato... Uma coisa é você anunciar que uma pessoa matou um bandido, né? Isso tem uma repercussão gigantesca. Ou mesmo anunciar que um bandido matou um cidadão, a repercussão maior ainda. Mas se você anuncia que, por exemplo, foi equipado um hospital com tomógrafo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ou então atingiu um índice positivo na educação, isso aí fica... Infelizmente, a gente vivencia hoje, né, em grande parte da mídia local e nacional, uma massificação de notícias negativas tão forte que hoje você tem pessoas em depressão. Acho que nunca existiu tanta farmácia no Brasil, no próprio Rio Grande do Norte, como a gente tem visto, e uma das maiores coisas que se compra de medicamento é justamente antidepressivo. A pessoa fica o tempo todo ligada em certas coisas, só com notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, como se o bom não existisse. Não é que a notícia ruim não existe. Mas o bom existe também. Por que é que o bom não vira notícia, né? Exatamente. A gente não pode perder de vista os avanços, não é? Eu tenho trabalhado desde que foi divulgado o IDEB para não deixar a equipe embarcar nessa versão negativa da notícia, porque a equipe da educação, desde o órgão central, passando pelas regionais até as escolas, há um verdadeiro movimento de engajamento para reverter essa situação da educação do Rio Grande do Norte. E isso apareceu no IDEB. Nós crescemos nos 3 níveis, enquanto estados caíram. O Rio Grande do Norte, no ensino médio, melhorou o seu desempenho em língua portuguesa, por exemplo. Foi um dos 12 estados destacados pelo MEC como um estado que melhorou o seu desempenho em língua portuguesa. Nós já atingimos nos anos iniciais a meta, mais do que a meta para 2019, ou seja, ainda é muito baixo, não é? O desempenho ainda é muito aquém, porque a nossa história é perversa. Então, não tem como, num intervalo mínimo de 2 anos, a gente conseguir fazer e reverter aquilo que foi construído em décadas de descuido. Então, eu fico muito feliz de estar nesse momento à frente da educação estadual, no instante em que a gente quebra
com um intervalo estagnado da série histórica do ensino médio do Rio Grande do Norte e sai daquela série entre 2,6 e 2,8 que ficamos desde 2005 estagnados. O Estado avança, sinaliza que nós estamos no caminho certo, as políticas implementadas pelo governo do Estado, do Rio Grande do Norte, estão aí para colhermos frutos nas próximas edições, como as escolas de tempo integral que implantamos o ano passado, em 2017, no ano que os estudantes fizeram a prova que foi objeto dessa avaliação. Então, dá para a gente imaginar em impactos no mesmo ano, você sabe disso. A educação profissional também, que saímos de um centro de educação profissional para 8 centros e mais a implantação da educação profissional em 52 escolas de ensino médio. O tempo integral tínhamos 0 escolas. Pronto, é isso que eu ia perguntando, né? Porque muitas pessoas falam da importância da escola em tempo integral, até para os estudantes não ficarem soltos. Você vê, por exemplo, a Prefeitura do Natal, ano a ano, você tem pelo menos 30% de falta de vagas em creches. E essas pessoas que ficam soltas nas ruas quando os pais precisam trabalhar, quando tem pais, né? O que é que faz? São adotadas por quem? Né? Você imaginar isso ao longo de 10, de 15 anos, é o jovem que está matando, que está assaltando, que está roubando, que foi abandonado muitas vezes pela família ou pela prefeitura de Natal, por algumas prefeituras de interior também, porque não houve essas vagas. E a partir daí, como é que fica a situação dessas pessoas? O crime é doutor, né? Pois é, e nós estamos trabalhando muito em parceria com a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, com as prefeituras, né, e as secretarias municipais de educação, porque a gente só melhora a qualidade do ensino no Rio Grande do Norte se houver esse regime de colaboração. Inclusive, a Undime me parece estar fazendo um bom trabalho de percorrer as escolas do Estado e os setores da educação, recebendo colaboração, inclusive, da população sobre o tipo de conteúdo que deve vir a ser ensinado nas escolas a partir dos próximos anos. É um relatório bem interessante que está sendo produzido. A Undime, né? Com a Secretaria Estadual de Educação, está trabalhando junto na construção dos currículos, que é o que vai definir o que os estudantes devem aprender e o que os professores, o que os estudantes precisam aprender e o que os professores devem ensinar. Né? O Rio Grande do Norte finalmente terá os seus currículos, estamos em fase final. Hoje, inclusive, estamos com um encontro muito interessante na Secretaria de Educação sobre essa temática e estamos com uma série de iniciativas, Robson, de ações, porque você imagine, o ensino médio que é ofertado com exclusividade o ente Estado, quando comparado Estado e município, porque temos escolas federais também que ofertam ensino médio, os institutos, mas o percentual maior é a rede estadual. Imagina, a rede estadual recebe esse estudante das redes municipais e de escolas do próprio Estado. Então, para o ensino médio do Rio Grande do Norte avançar mais do que a realidade que nós temos hoje, a gente precisa que as escolas estaduais de ensino fundamental sejam boas e que as escolas das redes municipais também sejam boas. Nós não podemos contar com um ensino abaixo do que é necessário para esses meninos avançarem, não é? Então, assim, tem que estar bem em todas as escolas, municipais e estadual. A importância de se rediscutir esse currículo, porque isso desde o tempo que eu era estudante, fui estudante do Colégio Salesiano durante muitos anos, e desde aquele tempo, às vezes, a gente estudava tanta coisa que era... Imagine só, né? Coisas excessivas em relação à física, química, biologia, matemática e tantas outras disciplinas que às vezes você estudava excessivamente algumas coisas que quando você olhava para o dia a dia servia para quê? Para nada, só para passar no vestibular hoje que se chama Enem. Mas, na verdade, às vezes você vê assim, a importância de ter nas escolas a educação financeira, noção de psicologia, os direitos e deveres dos cidadãos, primeiros socorros, por que não? Então, tem tanta coisa que é importante
a gente ter e aprender na escola, né? E muitas vezes se perde tempo porque ensina-se excessivamente algumas coisas que na verdade só serve para você tentar passar na universidade, né? Isso, e é esse estudo qualificado que a equipe, os redatores que foram selecionados na própria rede estadual e municipais ainda estão está em tempo essa coleta de informação? Ainda está em tempo? Esse momento ele está sendo finalizado agora, né? Não é? Mas já recebeu uma ampla colaboração, não é, de professores do estado todo, e a gente está bem feliz com esse trabalho que está sendo feito. Amanhã nós vamos realizar um seminário importantíssimo sobre busca ativa escolar, um seminário com o Unicef. O que é busca ativa escolar? A busca ativa escolar é uma metodologia, uma plataforma criada pelo Unicef para trazer de volta à escola aqueles alunos que abandonaram ou que se evadiram. Ou aqueles que se atrasaram, por exemplo, né? Também. E quem faz a adesão à busca ativa, a essa metodologia, a essa plataforma, são os prefeitos. E amanhã nós estamos com o Unicef em Natal, no Centro de Convenções, a partir das 9 horas. E as prefeituras, as secretarias municipais de educação, secretarias de saúde, de assistência social, porque a proposta ela é intersetorial. E vamos discutir, o Unicef vai apresentar a proposta do Busca Ativa e o que é que nós queremos trazer para a escola os que estão fora. Nós temos no Brasil quase 3 milhões de crianças e adolescentes fora. Eu acho que tem muita pergunta chegando, não vai dar tempo de fazer, mas eu vou fazer uma que eu acho que tem muita gente perguntando a mesma coisa. Se a perspectiva de chamar novos professores do último concurso, quantos professores foram nomeados nesse atual governo? Robson, e até que classificação será chamada? Me perguntam sempre, e eu digo, olha, à medida que a necessidade surgir, a rede estadual está convocando. O governo do estado foi incansável nessa gestão. Quantos já foram convocados? Já foram convocados mais de 5.000 professores. Nossa. Assumiram mais de 3.000 professores, isso falando só de efetivos, porque ainda tem os processos seletivos de temporário. Então, surgiu a necessidade e o Estado está convocando. Secretária Cláudia Santa Rosa, o tempo passa rápido e agora a gente vai colado com a propaganda eleitoral. Eu tenho que encerrar. Agradeço a sua presença no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vinda e receba um kit de produtos Lucena. Obrigada. Para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigada.